Boa tarde a todos. Estão todos bem? Vamos iniciar então mais uma sessão e vamos fazer a nossa prece. Elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecidos por este momento em que, elevando os nossos pensamentos até o plano maior, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a todos aqueles que necessitam do teu amor, do teu carinho, que sejam envolvidos neste momento. Que mesmo à distância possamos vibrar amorosamente por todos. Que possamos envolver o nosso planeta Terra em bênçãos de refazimento, de amor, de equilíbrio. Que Jesus, nosso Mestre amoroso, nos conforte a todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças te damos. Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdias. Mateus 5, 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Mateus 6, 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes. Jesus lhe respondeu: Não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7 vezes. Mateus 18, 15, 21 e 22. Continuando nesse capítulo, nós vamos ter ali a instruções dos Espíritos, o perdão das ofensas. Simeão Bordeaux, 1862. Item 14. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Deveis perdoar-lhe não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Então, o que Jesus quis nos dizer com esse ensinamento? Se nós fizermos essa continha, daí 490 vezes. Aí o que nós podemos entender com isso? Que cada ofensa, cada erro, né? Cada situação difícil que nos é concedida, que ocasiona em nós, nós devemos perdoar aquela situação 490 vezes. Então, assim, não é no todo 490, mas sim
cada situação. Então, se torna quase infinito, né? Eis um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar vossa inteligência e falar mais diretamente ao vosso coração. Comparai estas palavras de misericórdia com a prece tão simples, tão resumida e tão elevada ao seu alcance, o Pai Nosso, que Jesus ensinou a seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento, né? Então, Jesus, no Pai Nosso, diz, né, que nós devemos perdoar as nossas dívidas, assim como a gente perdoa as ofensas que nos são, né, proporcionadas. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites, né? Então, essa colocação do perdão aí 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes, nos diz que é sem limites, sem limite o perdão, né? Perdoarás ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Então, quando a gente observa alguns melindres, algumas situações, a gente fala assim, tá bom, eu perdoo, mas eu não quero nem ver essa pessoa ou essa situação mais à minha frente, né? Isso não é um perdão, isso é algo para livrar a nossa consciência daquele momento. Então, nós devemos ficar bem atentos como que isso está dentro de nós, porque naquele momento que a gente faz essa assertiva, nós estamos querendo livrar-nos daquela culpa, porque aquilo vai nos machucar. Se a gente deparar com essa pessoa novamente, com certeza a nossa consciência vai nos cobrar através da culpa, né? Que é um sentimento muito difícil, muito arraigado ainda a nós. Quantas vezes nós levamos isso para outras encarnações, né? Sentimentos que ficam aflorados em nós através dessa culpa. Então, uma timidez, que a pessoa não se expõe, né? Uma culpa que a gente não sabe de onde a gente tem, para um medo, uma aflição que nós não temos uma resposta do porquê. Dependendo de algumas situações, a gente não se expõe. Isso tudo são motivos de encarnações passadas, onde a gente criou algumas situações que não conseguimos perdoar, que nos vimos em conflitos e que nós levamos para outra encarnação. Então, nós devemos ter ali essa reflexão, livrarmos-nos o mais rápido possível desses sentimentos, para que a gente não possa carregar isto para outras encarnações, né? Ensinarás aos teus irmãos o esquecimento de si mesmos, que os torna invulneráveis a agressões, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, nunca medindo tua mansidão e branduras. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele te perdoado sempre? Né? Então, Deus nos oferece sempre a oportunidade de nós resgatarmos os nossos débitos. Então, Ele não faz isso por nós, nos perdoa, nos dá nova oportunidade. Por que nós não podemos também executar esse processo? Acaso conta as inúmeras vezes em que seu perdão vem apagar as tuas faltas? Então, nós imploramos até o processo reencarnatório para que a gente possa resgatar aquele momento difícil. Pedimos quando estamos no plano espiritual para que venhamos com determinado familiar para superarmos, e quando estamos aqui nesse núcleo familiar
temos conflitos, não perdoamos, ofendemos, não usamos, como ele diz aqui, né, essa mansidão, a brandura, não somos doces, não somos humildes, né? Nós sempre temos aquela palavra agressiva, enfim, né? Vamos criando situações mais difíceis, mais complexas, que para outras encarnações nós vamos ali criando, né, situações muito mais difíceis. Prestai atenção à resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Então, todos devemos refletir como a gente pode aplicar essas palavras no nosso dia a dia, seja nas pequenas situações que nós temos diante do nosso lar, diante do nosso trabalho, em momentos bem pequenos, singelos, o perdão, né, das ofensas. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, isto é, pródigos no amor, no vosso amor. Dai e o Senhor vos restituirá. Perdoai e o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos e o Senhor vos reerguerá. Humilhai-vos e o Senhor vos fará sentar à sua direita. Então, nesses momentos, a gente sempre tem que lembrar, nesses momentos difíceis que nós estamos passando, que as famílias estão mais unidas, que nós estamos vivendo, né, momentos onde nós devemos ali estar mais unidos com os nossos familiares. Qual a reflexão que nós devemos fazer dentro do nosso lar nessa reconstituição do perdão? Porque com certeza esses mais próximos a nós temos ali algo a cumprir com eles. Então, o que devemos perdoar, o que devemos tolerar, o que devemos ser mais caridosos, generosos com eles, tolerantes com esses nossos companheiros mais próximos. Então, o que devemos perdoar realmente é um trabalho incansável, dia a dia, e aproveitarmos esses momentos para que possamos, né, fazê-lo. O momento é agora. Então, essa oportunidade de estarmos reclusos em casa, nesse isolamento social, nós devemos observar quais são as oportunidades que Deus está nos concedendo de ficarmos mais próximos aos nossos familiares e conseguirmos, né, tornar a nossa família ali, o nosso núcleo, mais harmonioso, mais amoroso, mais generoso, né? Vamos fazer aí uma leitura da parábola do credor incompassível, que tem tudo a ver também com essa parte do perdão das ofensas. Então, Jesus, ele, para elucidar ainda mais, né, esse perdão das ofensas, ele comenta essa parábola do credor incompassível. Então, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E tendo começado a ajustá-las, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Talentos era a moeda da época, né? Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher e seus filhos, e tudo quanto possuía, e que se pagasse a dívida. Então, né, ele começou a trazer os servos, né, começaram a trazer os servos, e esse senhor pediu que começassem a vender os familiares. O servo, pois, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei tudo. E o Senhor teve compaixão daquele servo. Então, tocou o coração, né, do Senhor. Deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Então, o Senhor perdoou a dívida daquele servo
Esse servo saiu e encontrou um companheiro, que lhe devia, logicamente, menos do que ele para o seu senhor. E aí esse servo, segurando-o, sufocava, dizendo-lhe: paga o que me deves. E este, caindo-lhe aos pés, implorava: tem paciência comigo que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, ficaram muitíssimo tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando-o, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida. Por que me pediste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? E irou-se o Senhor e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Mateus 18, 21, 35. Então, nessa parábola, fica muito claro, né, e evidente que nós podemos muitas vezes sermos perdoados, né, das nossas dívidas, mas nós somos devedores implacáveis, porque se formos cobrados, se tivermos alguma dívida, muitas vezes nós vamos cobrar ali com juros, vamos ser algozes, vamos querer muito mais daquilo que temos direito, né? Enquanto foi amenizada a nossa dívida, nós vamos querer muito mais. Isto em todas as situações, né? Porque ainda somos orgulhosos, porque ainda somos gananciosos, né? E se nós pegarmos isso perante a nossa encarnação, Deus nos concede essa benevolência de nos dar outras oportunidades, mas nós muitas vezes não damos essas oportunidades até mesmo àqueles que nos estão próximos. Então nós somos verdadeiros credores incompassíveis, né? E possamos refletir sobre isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quantas vezes nós somos esses credores incompassíveis para com todos os nossos próximos, né? Continuando então o Evangelho: ide, meus bens amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo, a parte daquele que do alto dos esplendores celestes sempre cuida de vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, portanto, 18 não, né? Que a gente já está no século 21, então seriam 21. Perdoai, portanto, claro que, né, esse livro foi escrito, né, há 18 séculos, então tá claro nessa colocação. Perdoai, portanto, ao vosso irmão, como tendes necessidade de serdes perdoado. E se os seus atos os prejudicarem pessoalmente, é mais um motivo para serdes indulgente, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal cometido. Além de tudo, nenhum merecimento tereis se não perdoardes sinceramente aos vossos irmãos as pequenas ofensas que vos façam. Então, perdoar sinceramente, para que a gente possa ficar ali aliviado realmente, né? Nós temos inúmeros casos aí na bibliografia espírita mostrando essa situação de perdoar sinceramente, né? Porque isso não vai nos trazer mal, não vai ser ali situações de vingança que vão proporcionar um endurecimento do nosso espírito,
uma cristalização após o nosso desencarne, uma duração muito grande nas zonas umbralinas, para que a gente possa se restabelecer no nosso equilíbrio, né? Então, que a gente faça isso o mais urgente possível. Espírita, nunca vos esqueçais que nas palavras, bem como nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil. Se vos dizeis espíritas, sede os de fato. Esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa, no bem que podeis fazer. Principalmente neste momento. Eu estou aqui na minha casa, inclusa, o que bem eu posso fazer? Que seja uma prece, que seja um pensamento positivo por alguém que esteja passando por um momento difícil. Esse é o bem que eu consigo fazer nesse momento, então que eu possa fazer. Eu posso fazer algum trabalho manual para que possa ser levado para alguém? Eu posso doar algum mantimento? Então, que eu possa fazer isso. Então, que eu possa verificar o que eu posso fazer do bem aí para alguém ou para algo. Aquele que entrou nesse caminho não deve nem mesmo em pensamento desviar-se dele, porque sois responsável pelo que pensais, e Deus vos conhece. Fazei, portanto, com que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Nós devemos retirar desse nosso pensamento, desse nosso coração, esses sentimentos, né? O planeta está doente, precisando que nós livremos os nossos pensamentos desses sentimentos ruins, né? Devemos tornar as vibrações melhores, para que também não haja essas infiltrações negativas, colabore com o pessimismo, né, com os sentimentos maléficos aqui. Deus sabe o que se passa no coração de cada um dos seus filhos. Feliz, portanto, daquele que pode a cada noite dizer ao deitar-se: nada tenho contra meu próximo. Né? Deitar tranquilamente para um adormecimento tranquilo, pedindo a Deus para que também possamos ser instrumentos no plano espiritual para o trabalho de socorro a esses enfermos que estão aí, né, desencarnando, que nós sejamos úteis ao plano espiritual. Isso também é necessário. Então, que ao adormecer, façamos a nossa prece, pedindo que nós possamos perdoar realmente aqueles e que nós estejamos aí, que estejamos no trabalho espiritual, né? Que sejamos instrumentos de amor aos espíritos amorosos. A Frei Fabiano de Cristo, a voluntários, a Caravana Fabiano de Cristo, para que sejamos aí instrumentos de amor. Muito obrigada pela oportunidade, tenham um ótimo sábado, uma boa semana e até a próxima. Boa tarde a todos. Nós trouxemos hoje do livro Instruções Psicofônicas de Chico Xavier. É um livro que traz um relato interessante de um espírito chamado José Augusto. Esse espírito, esse homem, ele se comunicou em Pedro Leopoldo em 12 de maio de 1955. E no relato ele diz que ele era um médico ocioso, preguiçoso, por isso mesmo ele era infiel ao mandato, à missão que o mundo havia conferido a ele. Filho de pais endinheirados, muito cedo, ele diz, perdi minha mãe, que a morte nos furtara ao convívio, passando assim a condensar todas as atenções do meu pai
que se desvelava por ver-me feliz. Em razão disso, ainda depois que me casei, morávamos juntos. E ele, devotado, embalou-me os 3 filhinhos no regaço afetuoso. Então ele perde ali a mãe muito cedo, se torna ali um médico, apesar de alimentar sempre ali a preguiça, né, a pouca dedicação ao sacerdócio ali da medicina, e o pai se desvela ali para vê-lo feliz, para fazê-lo feliz, e mesmo depois que ele se casa, o pai ajuda ali a cuidar dos filhos. E ele diz: vivíamos em paz, entretanto a preguiça conduziu-me ao hábito do jogo em noitadas alegres. E porque me fizera sanguessuga da fortuna paterna, dissipando, né, gastando ali a fortuna do pai, deixei que a ideia do parricídio me aflorasse a cabeça. Então ele vai alimentando a ideia do parricídio, que é a morte do pai, né? Ele vai alimentando então o desejo de matar o pai e se apossar daí da riqueza, da herança que o pai deixaria. Meu pai era um velho hipertenso e a morte dele investir-me-ia na posse de volumosa herança. Alimentei assim o propósito de assassiná-lo discretamente. Sem qualquer escrúpulo moral, tocaei a oportunidade como a fera vigia a ocasião de atirar-se sobre a presa. Certa manhã, o velhinho caiu desamparadamente no chão quando tentava consertar nosso grande relógio de parede, ferindo-se num dos pulsos. Por muitos dias, ataduras marcaram-lhe o braço escoriado, e dando pasto à crueldade, considerei que o ensejo, né, que a oportunidade havia chegado. No momento em que ele se queixava de vertigens, não titubeei. Apliquei-lhe um soporífero, né, que é um sonífero, e depois de longo entendimento, de uma longa conversa sobre a saúde dele, conduzi-o ao banheiro para a sangria que seu estado orgânico recomendava. Então vejam que o pai era hipertenso, o pai cai um dia ali tentando consertar o relógio, fere no dos pulsos, e esse filho que era médico leva ele ao banheiro falando que ia fazer uma sangria. Por que sangria? Porque no passado isso era comum, né, em que pessoas que fossem hipertensas, elas eram submetidas a procedimento em que se tirava um pouco do sangue, porque eles acreditavam que reduzindo o volume de sangue, reduziria ali a pressão do sangue e a pressão arterial. Então isso era muito comum, hoje é raríssimo isso acontecer, né? Até porque hoje tem uma infinidade de produtos ali para hipertensão, em que esses procedimentos ali eles são desnecessários, né? Então ele leva o pai que tinha machucado o pulso e fala para ele: olha, nós vamos abrir o seu pulso para fazer essa sangria para que o senhor se sinta melhor. E o doente obedeceu sem qualquer relutância, sem qualquer resistência. Esperei que os seus nervos se amolgassem, né, que ali relaxassem, e assim que o vi amolentado, eu abri-lhe as veias. Meu pai, contudo, lendo-me a perversidade no olhar, embora quase vencido pela ação do anestésico, ainda encontrou forças para me dizer aos ouvidos: não me mates, meu filho. Não obstante excitado na condição de médico, preparei-lhe o cadáver, recolocando as ataduras. Então o pai ali falece, ele recoloca as ataduras para que ninguém desconfiasse, percebesse que foi ali um crime e deduzissem que foi um acidente ali. O remorso, porém, passou a subjugar-me, a escravizá-lo, né? Não inspirei a mínima desconfiança aos que me cercavam quanto ao meu inqualificável delito. No entanto, minha vida modificou-se. Reconhecendo que o criminoso vive preso mentalmente ao local do crime, senti-me algemado ao banheiro fatídico. Obsidiado por aquela dependência da nossa casa, à maneira de louco, dias e noites, agarrava-me a ela, nessa dependência ali ao banheiro. Ele ficava preso àquele local, ouvindo meu pai rogando penosamente: não me mates, meu filho. Então essa frase repetidamente ali ficava na cabeça dele, ele ouvia como se fosse ali
uma coisa que aconteceu, mas parecia tão presente o tempo todo. Anotando minha demência por 2 anos consecutivos, minha família recorreu a colegas distintos, a orações, a socorros morais e físicos, mas sem conseguir ali os resultados esperados, né? Porque a família percebeu que parecia que ele estava ali enlouquecendo. E justamente quando se decidiu o inventário que me entregaria o espólio valioso, eis que, a banhar-me, sofro a ruptura do aneurisma que me impôs a desencarnação. Então, logo quando ia resolver o inventário, ele ali tomando banho, ele tem uma ruptura de um aneurisma e acaba falecendo também. Qual acontecera a meu pai, também eu me despedia do corpo num banho sanguinolento. O remorso, martelando-me o crânio, percutira dolorosamente sobre o coração, abreviando minha partida sem que eu pudesse tocar a riqueza obtida por minha insânia perversa. Então, o remorso que ele acalentou e que o perturbava tanto, teve ali um impacto, uma repercussão muito grande sobre o coração dele, que foi abreviando ali a partida dele. Não fosse isso, a gente pode deduzir que ele não teria falecido, não teria desencarnado ali com essa antecedência. Concluí que eu disputara simplesmente o inferno emoldurado de ouro, porque não posso descrever-vos o tormento a que me submeti sem remédio. Narrar-vos a minha desdita é impraticável na palavra humana. Todas as grandes comoções jazem manifestas no espírito, porque a palavra na terra é apenas um símbolo limitado que nunca define os grandes estados do coração. Emaranhei-me no tempo sem saber calculá-lo. Eu continuava no banheiro sanguinolento ou ele perseverava dentro de mim? Formulando semelhante pergunta a mim mesmo, eu prosseguia fitando meu pai, olhando o pai ali na água vermelha e ouvindo-lhe a súplica inovidável, inesquecível: não me mates, meu filho. Então ele, já que desencarnado, já morto, ele se via o tempo todo ali naquele banheiro. Então ele se pergunta: eu estou no banheiro, eu estou naquele lugar, é aquilo que está dentro do meu pensamento? Era enlouquecedora essa sensação de a todo momento se ver naquela situação e ouvindo ali o pai repetindo aquela frase, não me mates, meu filho. Em vão procurei fugir de mim mesmo, aniquilar-me, morrer de novo. Olha que interessante. Ele busca fugir dele mesmo, tentar se matar, mas ele já estava morto, Isso acontece até com alguns suicidas, em que o suicida ele tem a ilusão de que a vida acaba, de que os problemas vão se resolver, mas às vezes a pessoa se mata e ela, sentindo toda a dor, todo o impacto, porque não morreu, o que morreu foi só o corpo físico, foi só a destruição do corpo físico, mas a pessoa continua sentindo ali aquelas sensações, a pessoa tenta se matar, mas ela já se matou, Que é um pouco do que acontece aqui. A gente fala que ele tenta se aniquilar, morrer de novo, Mas enfim, ele já havia cometido ali aquele ato, aquela situação que o levou a uma morte precoce, Então, por isso ele sente todas essas situações difíceis, porque é um desencarne antes do tempo que seria previsto. Isso não estava dentro de um planejamento, de uma programação. Ele diz que minha própria imaginação atormentada era o meu cárcere. E desse ergástulo, meu pensamento extravasava, dando formas a criações de meu remorso em padecimento remissor. O momento apareceu em que mãos piedosas me trouxeram uma oração. Há quase 3 anos, então aqui ele já começa num processo ali de recuperação, de conscientização, que ele consegue perceber a ajuda, isso naturalmente depois de muito tempo ali de dor e de sofrimento. O momento apareceu em que mãos piedosas me trouxeram oração. Há quase 3 anos eu partilho-vos as preces
estudo, ouço-vos a palavra de consolação e socorro junto aos aflitos e desesperados, delinquentes, suicidas, loucos e enfermos, obsidiados e obsessores que saíram da carne pela porta falsa do desequilíbrio e da ilusão. E de cada apontamento regenerador, retirei os fios com que teci a minha túnica de apaziguamento e renovação. Então vejam que nesse momento ele já consegue compartilhar ali daqueles aprendizados. Ele fala que há 3 anos ele provavelmente frequenta aquele grupo, ouvindo as preces, participando das palestras, né? Enfim, buscando ali o recomeço, a regeneração. Tenho aprendido a humilhar-me e a esperar. Procuro converter o arrependimento tardio em oração oportuna, ou seja, não ficar preso ali ao passado, mas converter esse arrependimento em oração, se preparando ali para o trabalho renovador. E quando pude rogar aos amigos, eu pedi a felicidade de rever a minha vítima a fim de mendigar-lhe perdão. Então, quando ele tem a oportunidade de pedir alguma coisa para os espíritos que o amparavam, o que ele pede? Eu quero rever o meu pai, eu quero pedir perdão ali ao meu pai, né? Sempre supus que o meu pai me odiasse, que o pensamento dele me perseguisse, reclamando, né, cobrando punição e vingança. Então essa era a ideia que ele tinha, que o pai o odiava, que o pai não o perdoava, né? Que o pai cobraria dele pela atitude, por ter tirado a vida ali do pai. Entretanto, nossos instrutores, os espíritos ali que o acompanhavam, fizeram-me reconhecer que eu não era castigado senão por mim mesmo. Ou seja, ele é que se castigava, ele que se punia, ele é que alimentava aquela ideia de que o pai o odiava. Então, eles mostravam que eu era que me castigava, que a imagem do meu pai agonizante no banheiro terrível era a fixação da minha alma no quadro íntimo que o meu pensamento vitalizava em remorso constante. Então ele alimentava de tal forma, com tamanha intensidade esse remorso, que esse remorso fazia com que ele criasse imagens mentais, e essas imagens é como se elas ganhassem forma, como se elas fossem de fato ali muito presentes, mas que era fruto o quê? Do próprio pensamento, do remorso destrutivo que ele alimentava. Amparado pelos amorosos benfeitores da nossa vida, fui reconduzido à presença daquele para quem eu fora objeto de imensa adoração. Então vejam que ele já desencarnado, ele vai ser levado para reencontrar ali o pai dele. O pai dele já estava aqui na Terra. Ó mistérios divinos da sabedoria celestial! Penetramos um vasto gabinete de um gerente de indústria e ali, depois de tantos anos, encontrei meu pai em posição semelhante àquela em que nós nos despedimos. Era o mesmo homem na madureza física, aureolado agora pela experiência do trabalho incessante, a lhe brilhar os olhos lúcidos. E acima da fronte encarnecida, destacava-se um antigo retrato a óleo, o meu retrato. Meu velho pai havia renascido da união conjugal de um dos meus filhos, que sem fortuna material, já que eu fora substituído em casa por um homem tão viciado e devasso quanto eu havia sido, aprendera na rude escola do esforço pessoal a conviver com um trabalho digno. Na ordem terrena, transferira-se meu pai à condição de meu neto. Então vejam que quando ele vem aqui na Terra visitar, reencontrar o pai, eles levam ele ali para uma indústria em que ali havia um gerente. Quem que era esse gerente? Era o antigo pai dele. Só que esse gerente era filho do filho dele. É como se aquela pessoa que ele encontrou fosse neto dele, não é? Então, o pai dele havia renascido através do filho dele.
Então esse filho, olha que ele entra nesse gabinete, ali naquele escritório, ele vê uma foto, né, que era a foto dele, né, que o neto dele adorava aquela foto, né? Ele tinha um carinho imenso pelo avô que ele não havia conhecido. Então, olha, na ordem terrena, transferira-se meu pai à condição de meu neto. Num relance, percebi-lhe os pensamentos. Ele sentia por mim uma carinhosa atração e o inexprimível amor. Desejaria ter consigo o avô que ele supunha desconhecer. Olha que interessante. Isso pode acontecer, ou já aconteceu com alguns de nós, em que nós temos alguma pessoa da família que nós nunca convivemos, que nós nunca conhecemos, que viveram em épocas diferentes, mas você pode nutrir por aquela pessoa um carinho muito especial. Então, no caso aqui, ele tira a vida do pai, esse pai renasce ali como neto dele, né? E esse neto tinha um carinho pelo avô, mas eles supostamente não se conheceram, né? Então a gente às vezes tem, falando de um avô que talvez a gente nunca conheceu, mas você quer saber tudo da vida dele, você quer saber quais os gostos que ele tinha, os discos que ele ouvia, enfim, existe ali um carinho que você fala, eu não sei porquê, mas eu tenho um carinho enorme por essa pessoa que eu nunca conheci, né? Então isso pode e acontece em alguns casos. Então ele fala que esse neto desejaria ter consigo o avô que ele supunha desconhecer. Afeiçoara-se a efígie, né, o retrato, respeitava o meu nome. Ele orava por minha paz no mundo das almas e envolvia minha presença com irradiações de infinita ternura. Ah, o pranto jorrou-me em de catatupas de alegria e gratidão. Ou seja, ele começa a chorar ali copiosamente, né, de tanta emoção de voltar e reencontrar ali o pai dele. Quis atirar-me em seus braços, renascer na fonte consanguínea que lhe fecunda o campo familiar. Então ele adoraria ali poder renascer como filho do pai dele. Essa aventura, né, essa alegria seria, porém, agora demasiado sublime para quem se fez tão infortunado, mas ser-lhe-ei um servo fiel. Ressurgirei no mundo, né, renascerei entre aqueles que lhe obedecem a orientação. Poderei engraxar-lhe os sapatos, preparar-lhe a mesa e chamá-lo de meu Senhor. Isso constituirá, graças a Deus, a minha felicidade maior. Então nós podemos aqui deduzir que ele vai renascer e ser ali um empregado do pai, não é? Que ele fala, eu vou poder engraxar os seus sapatos, preparar a mesa, chamá-lo de meu Senhor, e que isso para ele vai ser ali uma alegria enorme. Isso é curioso também, que às vezes nós vemos empregados que tratam o patrão como um pai, e o oposto também, um patrão que trata ali o empregado como um filho, né? Que tem ali uma afinidade que não tem às vezes com os próprios filhos de sangue, né? Então nós não sabemos ali o passado, quais são essas ligações de afinidade ou de dificuldade que geram essas reaproximações, né? Que nós não sabemos porquê, mas nos sentimos muito bem do lado de determinadas pessoas, temos por elas ali uma afinidade, um carinho muito grande que aparentemente não teria nenhuma explicação lógica para aquilo, né? E isso para ele, essa convivência como empregado do pai, será para ele um motivo de grande felicidade. Ele finaliza dizendo, amigos, que desfrutais ainda na carne o tesouro divino do conhecimento com Jesus, considerai a riqueza que vos felicita o caminho, e pelo muito que convosco tenho recebido de nossos benfeitores, peça ao Pai Celestial que nos proteja, que nos abençoe. José Augusto. Então fica aí esse relato, esse aprendizado, né, para entendermos a lei ali da ação e da reação, né? Então procuremos fazer o bem, plantar o bem para que colhamos depois o bem. E esse texto, esse relato nos mostra ali como são essas ligações, né? Como nós estamos vinculados,
porque esses reencontros de afinidade ou de dificuldade, mas é um exemplo bem interessante, é o exemplo desse pai que perdoa, né? Que esse pai poderia alimentar um sentimento de decepção, de mágoa, de ódio, mas é tão grande o amor desse pai que, vejam, ele mantém ali o retrato do filho, né? Que seria como se fosse o avô dele, com todo o carinho, com toda a afeição, mostrando ali a nobreza desse coração que perdoou e continua amando ali o filho que era tão querido, né? Então vamos encerrando aí o nosso encontro, sempre gratos a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, pedindo sempre por todos os doentes do corpo e da alma, por todos os médicos, os enfermeiros, por todas as famílias da terra, por todos os lares, e pedindo pelo nosso lar, e pedindo por cada um de nós que tenhamos a fé, a serenidade e a certeza de que Deus, em sua infinita bondade, tudo sabe, tudo vê, acompanha nossos passos com todo o cuidado, com toda a atenção. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.